vereador Benedito Roberto Meira abordou, entre outros assuntos, na Tribuna Livre da Câmara, a questão do Minha Casa Minha Vida e a relação com os assentamentos na cidade. Eu tenho uma preocupação dessa demanda, primeiro em relação à demanda dirigida que o senhor abordou. Olha, nós temos conhecimento que o programa Minha Casa Minha Vida, na gestão do prefeito Rodrigo Agostinho e da Estela, eles conseguiram, logicamente, um feito bastante considerável, um número de moradias dentro do programa, que em torno de 6.000 unidades. O que nós questionamos, e eu fiquei sabendo que o Moisés Rossi, o vereador, então, um dos vereadores aqui da casa, ele questionou a destinação dos 30% das casas, das moradias populares, para as pessoas que moram em áreas vulneráveis, em áreas de risco, enfim, pessoas que realmente necessitam de uma moradia digna, porque moram em barracos, moram em favelas e tudo mais. E me parece que ele não teve a resposta adequada e a então vice-prefeita alegou e justificou que aquele direcionamento de 30% era o necessário, estava dentro de um planejamento e tudo mais. Muito bem. E os outros 70% foi para sorteio. O que nós estamos preocupados agora é o seguinte: daqui para frente, né, se porventura o município for contemplado com o programa Minha Casa Minha Vida, essas novas moradias serão destinadas conforme, né, preceitua o plano do Minha Casa Minha Vida, ou seja, 50% para as pessoas que moram em área de risco, assim sucessivamente, e os outros 50% por meio de sorteio? É isso que nós queremos. Outra coisa que nós temos que levar em consideração, nós temos aí vários assentamentos na cidade, nós estamos recebendo muitas famílias de fora, né? Nós temos aí um grupo de pessoas que lideram esses movimentos e que estão iludindo essas pessoas, alegando que se elas não participarem do acampamento, se cadastrarem nesse acampamento e não contribuírem, né, o fundo colaborativo, segundo eles mesmos confirmaram esse fundo que existe, essas pessoas não serão priorizadas no atendimento dessas casas que serão disponibilizadas. Agora, o que nos preocupa é o seguinte: o prefeito não pode aceitar esse tipo de pressão e esse tipo de imposição. O que tem que ser levado em consideração é o seguinte: se for concebido o programa Minha Casa Minha Vida em Bauru, qual vai ser o critério de distribuição dessas moradias? Nós entendemos que o critério deve ser o do passado, que as pessoas foram cadastradas, ou então façam um novo cadastramento, mas que contemple moradores de Bauru. Porque nós sabemos que muitas dessas pessoas, se não a maioria dessas pessoas que estão nos acampamentos, não são moradores de Bauru, são moradores de outras cidades. Quem trouxe essas pessoas, quem prometeu isso para essas pessoas, nós sabemos quem são, que são esses movimentos populares que estão por trás disso. Nós temos, inclusive, o líder Márcio, que é a pessoa que se intitula líder desses movimentos, em que ele pega e promete e briga por moradia. Eu acho que a luta dele por moradia é louvável. O que eu não concordo, o que eu não aceito e que eu discordo é o critério que ele utiliza, né, e a forma como ele aborda essas pessoas e promete para essas pessoas como vai ser a distribuição. Então isso não é problema dele, isso é um problema da prefeitura. Se é um problema do executivo a distribuição, não tenha dúvida que eu, na condição de vereador, vou fiscalizar sim, porque eu pretendo e gostaria que fosse contemplado moradores de Bauru e que moram em áreas vulneráveis e áreas de risco. Vereador, numa audiência pública para tratar dos 3 primeiros núcleos que teve projeto de lei aprovado pela Casa para a regularização fundiária, tanto a Secretaria de Planejamento quanto a Procuradoria-Geral do município fizeram menção à lista prévia de 17 assentamentos, ou desculpa, de 17 cadastramentos de projetos de gente que já está na fila. Exatamente. Isso mostra que a própria secretária Letícia, ela tem conhecimento que existe uma lista, existe uma demanda local. Se existe essa lista, se existe essa demanda local, ela não pode ser o quê? De qualquer forma violada. Essa violação, com essa imposição dos movimentos, que hoje se intitulam aí defensores das pessoas que não têm moradia, isso não pode levar a efeito aqui na cidade de Bauru. Ela está coberta de razão. Essa sinalização do prefeito e da secretária no sentido dessas regularizações fundiárias, que na verdade nós sabemos que são pessoas que moram mais de 20, 30 anos em determinadas áreas na cidade, que precisam ter os seus imóveis regularizados, é algo muito louvável. É que muitas pessoas aproveitaram desse precedente
para dizer que o prefeito de Bauru, que a cidade de Bauru, vai abrir oportunidade de distribuição de terras e moradias para as pessoas. Isso, na minha opinião, eu falo o que é. Isso, para mim, chama-se estelionato social. É você enganar as pessoas usando por trás disso, um movimento social, uma OSC, uma organização da sociedade civil ou uma ONG, e enganando e iludindo as pessoas, dando conta que essas pessoas serão contempladas com moradia popular, que não vão, porque existe aqui já pessoas previamente cadastradas. Vereador, a respeito do PCCS, se ele não for revisto, qual o risco que o município corre? Quebrar. Não tem outra alternativa. É o seguinte, hoje o PCCS, e agora tem o PCCS da educação, que se for apresentado, vai dificultar ainda mais a vida do prefeito no tocante à lei de responsabilidade fiscal. Hoje nós temos um déficit na saúde de 600 vagas. Tem condições de preencher essas 600 vagas? Jamais. Nós temos aí 1% de margem para o prefeito trabalhar, que é do comprometimento da Receita. Hoje tem 50,37 comprometido. O limite prudencial é 51,30, quase menos de 1%. Ou seja, de onde vai tirar receita e dinheiro para aumentar esse caixa para poder contratar novos funcionários? Só tem uma saída se o plano de cargos e salários não for revisto e não ser modificado. A saída é a demissão. Eu vejo isso, e isso é previsto quando um gestor executivo ele não tem dinheiro, recurso suficiente e que possa comprometê-lo na lei de responsabilidade fiscal, ele tem uma saída. Demissão. Primeiro demite os comissionados, depois demite os temporários e depois demite os que foram contratados por meio de concurso, os mais novos, que estão em estágio probatório. Infelizmente, é uma medida amarga, mas é algo que pode acontecer e vai acontecer se o prefeito não cumprir a lei de responsabilidade fiscal. Lei de responsabilidade fiscal é uma lei muito séria, que pode comprometer a gestão do prefeito e ele pode até perder o cargo se ele não cumprir a lei. Então, isso é muito sério. Então, qual é a saída para o prefeito? Primeira coisa, verificar e avaliar e revisar a lei de plano de cargos e salários. Ela é muito temerosa e muito prejudicial ao município nesse momento. Nós não temos possibilidade alguma de aumentar a receita. Nós temos aqui, a cidade está ilhada de APA, de área de proteção ambiental, a cidade está travada. Como é que vamos destravar isso? Primeiro, preciso de plano de manejo, contratar plano de manejo, para depois liberar as APAs. Sabe quando que isso vai acontecer? Olha, é passo de tartaruga, demora anos. Então, precisa fazer uma coisa de cada vez. Primeira coisa, plano de cargos e salários, tem que ser revisado. Muito obrigado, vereador Benedito Roberto Meira, que falou sobre a preocupação do índice da Lei de Responsabilidade Fiscal e da necessidade de revisão do plano de cargos, carreiras e salários, dos gatilhos automáticos desse plano e também sobre o critério na distribuição da nova etapa das moradias pretendida pelo governo municipal em relação ao programa Minha Casa Minha Vida. Nelson Gonçalves para a Rádio e TV Câmara Bauru.